Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao nosso estudo, ao estudo da nossa lição bíblica diária. Esta semana nós temos como título, as águas de Betesda, E hoje, segunda-feira, nós temos duas perguntas para meditarmos. A pergunta número 3 e a pergunta número 4. A terceira pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento. Que resposta deu o enfermo a Jesus? O que isso diz da sua fé, da fé dele, do enfermo? Resposta a que pergunta? Vamos recapitular. Ontem, no domingo, nós vimos que Jesus fez uma pergunta para ele. Você quer ser curado? Lembram da última pergunta que Cristo fez para ele? Queres ficar são? Foi a pergunta que Cristo fez para ele, Vamos ver agora a resposta que ele vai dar a Jesus Cristo. João 5, versículo 7 diz assim: Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja só, meus amados. Jesus Cristo perguntou uma coisa e ele respondeu outra. Isso indica claramente que a pessoa está no outro espírito. Que a pessoa não está entendendo o que Jesus Cristo está dizendo para ela de forma clara, de forma objetiva. E, infelizmente, isso é o que ocorre demais com todas as pessoas. Com pessoas cultas, com pessoas iletradas, humildes, acontece com todo tipo de gente. Com rico, com pobre, com preto, com branco, com gordo, com magro, com todo tipo de gente. Muita gente, quando lê a Bíblia, o texto está falando de algo simples, às vezes uma pergunta simples. E as pessoas entendem outra. Agora, esse entendimento vem devido a toda uma carga da tradição, do que vem ouvindo, do meio em que vive, se está acostumado a ver com um monte de gente religiosa falando aquilo. Sempre é assim. Jesus fez uma pergunta muito clara. Bastava ele responder sim ou não, era muito simples. Você quer ficar curado? Você quer ficar são? Você quer ter sua saúde restabelecida? Era muito simples, bastava dizer sim, eu quero. Não, eu quero ficar assim. Ou sim ou não. Se ele quisesse falar pouco, se ele tivesse chateado, dizia sim. Se ele tivesse com raiva, não, quero não. Pronto. Era simples. Mas Jesus não perguntou o que ele estava sentindo, não perguntou o que ele achava daquele lugar. Jesus não perguntou o que ele achava daquelas pessoas que ali estavam. Jesus não perguntou sobre a dificuldade dele. A pergunta foi simples: você quer ficar bom? Mas ele respondeu assim: ó Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha lá no tanque. Eu não tenho ninguém por mim. Olha, meus irmãos, o que tem de gente reclamando da vida, cheio de problema, sabendo que só em Deus tem a solução através de Cristo. Cristo tem a cura, tem a resposta, tem a solução para tudo. Mas aí o homem só volta a olhar para o outro homem. Quando a gente olha para os homens da terra, buscando solução neles, sabe o que é que sobra para a gente? Só sobra tristeza e decepção como esse homem. Esse homem começa a reclamar dos seres humanos que eles não prestam, que eles só pensam neles, são egoístas, querem chegar primeiro do que ele, ninguém coloca ele lá, já estava há 38 anos ali e ninguém ajudava ele, ninguém pensava em fazer uma fila, ordem de chegada, não tem negócio não, é o primeiro que pulasse dentro. Vejam só a situação desse homem, a situação do ser humano que ele está ali, ele agora está expondo, está confessando, porque nisso ele conhecia bem.
38 anos estudando o egoísmo do ser humano ali. E vejam só, quantas pessoas religiosas que estão doentes dos olhos, porque são cegos, doentes das pernas, porque não faz o trabalho de Deus direito, porque estão esperando pelos homens, esperando pelo pastor, o pastor dele, o líder religioso dele, confia mais no pastor do que em Jesus Cristo, confia mais na instituição do homem, não é? A ajuda que vem dos homens, que nunca vem, estão esperando isso. Aí o que é que sobra? Só decepção. Realmente não tem ninguém que resolva o meu problema na origem, na base. Não há quem resolva, só Cristo pode resolver. Foi para isso que Deus mandou Cristo aqui na terra. Exatamente para isso. E este homem diz, não tem ninguém que me ponha no tanque. Olha só. Não há ninguém que me ponha no reservatório de água. Não há ninguém que me leve à fonte de água viva que jorra quando ela está se borbulhando, quando ela está mexendo. Não tem ninguém. Não há nenhum homem que seja capaz... Isso ele estava falando com verdade absoluta. E aí Cristo foi lá exatamente para dizer para ele, mas muito mais para mim e para você. Existe sim um homem que pode fazer isso. O nome dele é Jesus Cristo. Só ele me pode levar uma fonte de água viva, borbulhando, cheio de vida, uma água, uma palavra viva que purifica, uma palavra viva que nutre, que faz com que o homem seja saciado da sua sede, que hidrata o corpo, que não deixa o homem desidratado espiritualmente. Só Cristo tem essa palavra. Só Cristo faz de nós fontes de águas vivas. Quando Cristo está dizendo querificação, ele está dizendo, quer que eu faça de você uma fonte de água viva? Como eu fiz lá com a mulher samaritana, né? Para nós, a gente pode questionar isso hoje, né? Que coisa, meus amados. Hoje nós temos a mesma possibilidade, né? Ao encontrar com Cristo. Ou reclamar dos homens, não prestar atenção na pergunta, porque muitas vezes, talvez ele nem acreditasse que Cristo poderia curar ele, né? Com certeza não acreditava. Se ele acreditasse, ele dizia como o cego lá, o Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele sabia. Ou como o leproso que olhou para Cristo e falou assim, se tu queres, tu pode me limpar. Mas esse homem parece que nunca nem tinha ouvido falar de Cristo, né? Não acreditava, né? Não prestou atenção nem na pergunta, né? Não tinha noção, não sabia quem estava diante dele. Continuando, amados, vamos agora aqui para a quarta pergunta. Sem nenhuma reação de fé por parte do homem que estava doente ali, né, aleijado no tanque de Betesda, o que Jesus fez? Porque Jesus curou um homem, esse homem, que não apresentou nenhum testemunho de fé, não, era sem testemunho, né, ele? Pois bem, vamos ver aqui no texto aqui de João 5, agora o versículo 8 e 9 diz assim, como ele não deu uma resposta, sim, eu quero ser curado, mesmo sem dar a resposta, Jesus falou assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Veja que a Bíblia não diz imediatamente ele ficou de pé e andou, como faz com os outros. Ele somente ficou são. Ele ficou bom. E tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Então veja, meus amados aqui, que mesmo sem o homem dizer, Senhor, eu quero ficar são, Jesus Cristo o tornou saudável de novo. E disse, levanta-te. Ele não se levantou imediatamente. A Bíblia diz que ele ficou são primeiro. Quando ele viu que as pernas estavam boas, olhou para as pernas, né? E aí ele se levantou, pegou seu leito e realmente andou. Eu não encontro aqui no texto de João, dizendo que esse homem saiu gritando, louvando a Deus. Meu Deus, percebem aqui o texto? Quando eu comparo este homem, essa passagem com outras passagens, a forma como João descreve aqui,
É como se esse homem não tivesse entendido, sentido ali, né? Com certeza ele ficou muito feliz, né? Com certeza ele deve ter, obviamente, até por costume, ter dito graças a Deus, graças a Deus. Mas será que ele louvou do íntimo do coração, como muitos outros que foram curados, né? O texto só diz que ele levantou, andou, foi embora, né? Não está escrito aqui que ele beijou os pés de Jesus, abraçou Jesus, chorou nos pés de Jesus, agradeceu, não tem nada disso. E nem saiu gritando escandalosamente, como faziam todas as pessoas que eram curadas de forma miraculosa, como esse homem foi curado. Não há. O texto encerra dizendo que aquele dia era sábado. Secamente, João escreve assim, secamente, e era um dia de sábado que ele foi curado. Pronto. Percebem, amados, o que aconteceu aqui? No dia da restauração, né, o sábado é um símbolo, né, porque Cristo curou muita gente no sábado, né? Várias pessoas foram curadas no sábado, o cego, o homem que tinha a mão ressequida, inclusive dentro da própria sinagoga, um homem que tinha um espírito de demônio dentro da sinagoga, Cristo, né? Então foram muitos os milagres que Cristo fez, muitos, né? No dia de sábado. E ele chegou a dizer porque era lícito fazer o bem no dia do sábado. Então, aqui esse homem que estava há 38 anos sofrendo aqui, quando Cristo diz levanta-te e anda, né? Levanta-te, toma teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente o homem ficou bom. E aí depois ele pegou o leito, né, a sua cama, né, onde ele estava deitado, e começou a andar. O resultado deste milagre, o que esse homem vai fazer, a gente precisa estudar. Com certeza nas próximas perguntas, durante a semana, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para saber o que esse homem vai fazer. Quando Cristo dá a ordem, levanta-te. E aqui tem um ponto muito importante, que a gente precisa examinar com cuidado nas Escrituras Sagradas. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, que está impedido de ir, de fazer alguma coisa, um cego que não pode enxergar e não pode ir, o aleijado que não pode ir, não pode andar, né? O leproso que não pode ir, porque não pode estar no meio das pessoas, tem que estar escondido numa cidade de refúgio, distante das pessoas, né? Ou qualquer outra deficiência que impede. Então, a palavra de Cristo sempre é uma palavra que vai denotar ação. Ele vai dizer, dispõe-te, vai, levanta-te, não chore, faça isso, faça aquilo. Sempre denota ação, faça alguma coisa. Todas essas deficiências que Cristo curou, ela tem uma tipologia, a tipologia da inércia, da inatividade, da passividade. Porque quando Deus cura, quando o homem se torna nova criatura, ele se torna alguém que age, alguém que se dispõe, alguém que vai, alguém que faz. Tem que ter atitude. E esse, né, é uma das principais coisas que nós percebemos na nova criatura. Ele vai fazer a partir de então. Continuando, amados, vamos agora aqui para a quarta pergunta. Sem nenhuma reação de fé por parte do homem que estava doente ali, né, aleijado no tanque de Betesda, o que Jesus fez? Porque Jesus curou um homem, esse homem, que não apresentou nenhum testemunho de fé, não, era sem testemunho, né, ele? Pois bem, vamos ver aqui no texto aqui de João 5, agora o versículo 8 e 9 diz assim: como ele não deu uma resposta, sim, eu quero ser curado, mesmo sem dar a resposta, Jesus falou assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Veja que a Bíblia não diz imediatamente ele ficou de pé e andou, como faz com os outros. Ele somente ficou são. Ele ficou bom. E tomando o seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Então veja, meus amados aqui, que mesmo sem o homem dizer, Senhor, eu quero ficar são, Jesus Cristo o tornou saudável de novo.
e disse: levanta-te. Ele não se levantou imediatamente. A Bíblia diz que ele ficou são primeiro. Quando ele viu que as pernas estavam boas, olhou para as pernas, né? E aí ele se levantou, pegou seu leito e realmente andou. Eu não encontro aqui no texto de João dizendo que esse homem saiu gritando, louvando a Deus. Meu Deus, percebem aqui o texto? Quando eu comparo este homem, essa passagem com outras passagens, a forma como João descreve aqui, é como se esse homem não tivesse entendido, sentido ali, né? Com certeza ele ficou muito feliz, né? Com certeza ele deve ter, obviamente, até por costume, ter dito graças a Deus, graças a Deus. Mas será que ele louvou do íntimo do coração, como muitos outros que foram curados, né? O texto só diz que ele levantou, andou, foi embora, né? Não está escrito aqui que ele beijou os pés de Jesus, abraçou Jesus, chorou nos pés de Jesus, agradeceu, não tem nada disso. E nem saiu gritando, escandalosamente, como faziam todas as pessoas que eram curadas de forma miraculosa, como esse homem foi curado. Não há. O texto encerra dizendo que aquele dia era sábado. Secamente, João escreve assim, secamente, e era um dia de sábado que ele foi curado. Pronto. Percebem, amados, o que aconteceu aqui? No dia da restauração, né, o sábado é um símbolo, né, porque Cristo curou muita gente no sábado, né? Várias pessoas foram curadas no sábado, o cego, o homem que tinha a mão ressequida, inclusive dentro da própria sinagoga, um homem que tinha um espírito de demônio dentro da sinagoga, Cristo, né? Então foram muitos os milagres que Cristo fez, muitos, né? No dia de sábado. E ele chegou a dizer porque era lícito fazer o bem no dia do sábado. Então, aqui esse homem que estava há 38 anos sofrendo aqui, quando Cristo diz levanta-te e anda, né? Levanta-te, toma teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente o homem ficou bom. E aí depois ele pegou o leito, né, a sua cama, né, onde ele estava deitado, e começou a andar. O resultado deste milagre, o que esse homem vai fazer, a gente precisa estudar. Com certeza nas próximas perguntas, durante a semana, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para saber o que esse homem vai fazer. Quando Cristo dá a ordem, levanta-te. E aqui tem um ponto muito importante, que a gente precisa examinar com cuidado nas Escrituras Sagradas. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, que está impedido de ir, de fazer alguma coisa, o cego que não pode enxergar e não pode ir, o aleijado que não pode ir, não pode andar, né? O leproso que não pode ir, porque não pode estar no meio das pessoas, tem que estar escondido numa cidade de refúgio, distante das pessoas, né? Ou qualquer outra deficiência que impede. Então, a palavra de Cristo sempre é uma palavra que vai denotar ação. Ele vai dizer, dispõe-te, vai, levanta-te, não chore, faça isso, faça aquilo. Sempre denota ação, faça alguma coisa. Todas essas deficiências que Cristo curou, ela tem uma tipologia, a tipologia da inércia, da inatividade, da passividade. Porque quando Deus cura, quando o homem se torna nova criatura, ele se torna alguém que age, alguém que se dispõe, alguém que vai, alguém que faz. Tem que ter atitude. E esse, né, é uma das principais coisas que nós percebemos na nova criatura. Ele vai fazer a partir de então.